Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Intensivão Enem Ciências Biológicas. O meu nome é Marina Gomes do Vale, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano Campos Sées. E hoje estaremos abordando sobre o tema Energia no Ecossistema, um tema que é tão importante e que é tão cobrado no Enem e nos vestibulares. Bom, sabemos que a energia no ecossistema é um assunto muito pertinente e que, para começarmos a falar sobre isso, precisamos saber primeiro o que é um ecossistema. Então, um ecossistema ele vai ser um conjunto de uma comunidade biótica, que são todos os seres vivos, e mais os fatores abióticos que mantêm a vida desses seres vivos. Então, quando falarmos em energia, nós estamos nos referindo a um fator abiótico, porque se a gente pensar em energia, nós temos o Sol, e a energia que entra dentro do ecossistema é a energia proveniente desse Sol. Então, pessoal, partindo disso, é através da luminosidade que o Sol oferece que teremos o estímulo das plantas para realizar a fotossíntese. Então, nós teremos uma energia que ela vem para a planta e no momento em que ela está realizando a fotossíntese, nós temos a produção da substância que fazem com que essas células vão ter energia, que é a glicose. Então, toda vez que nós falarmos em energia, nós estaremos falando sobre essa energia armazenada nessa molécula de glicose, da qual essa molécula possui a forma C6H12O6. E para que essa energia possa ser aproveitada, essa molécula de glicose, ela precisa ser quebrada para que ela libere essa energia. Então, todo movimento em que esses animais eles irão realizar, o movimento que eu estou tendo agora para poder falar, o movimento que vocês estão tendo para fazer anotações, eles gastam energia. E essa energia ela é gasta em forma de ATP. Então, as plantas, que são os organismos fotossintetizantes, eles fazem a absorção de praticamente 100% dessa energia, que vai ser disponibilizado para eles. E quando o nosso indivíduo, sendo o gafanhoto, vem aqui e come essa planta, ele está pegando a energia e está trazendo para o corpo dele. Porém, aquele 100% que a planta absorveu quando vai passar para o gafanhoto, não é mais 100%. Vai ser, por exemplo, 60% dessa energia. Então, o que acontece aqui? A energia no ecossistema, ela entra, mas ela tem um sentido de diminuir a cada elo que se passa na cadeia alimentar de um animal para o outro. E assim, sucessivamente, para os outros animais, também não irão absorver a mesma quantia. Da mesma forma, então, que os decompositores também não absorvem. Então, quando acaba essa decomposição, a energia não some ou desaparece. Ela simplesmente volta em forma de calor, sendo liberada novamente ao ecossistema para que assim comece todo um ciclo novamente. Então, o que acontece? A energia que veio do Sol, ela passou para a planta, para o primeiro consumidor, e assim sucessivamente, ela vai passar para os outros consumidores, mas ela jamais volta para a fonte, que é o Sol. Por isso, nós afirmamos que no ecossistema, a energia ela vai fluir de forma unidirecional, porque ela vai somente para um lado, ela não retorna de volta à sua fonte. Então, por isso, nós afirmamos que a energia ela não pode ser criada nem destruída, mas sim ela é transformada. Para entendermos então como que esse fluxo de energia ocorre, é necessário que a gente entenda primeiramente o que é uma cadeia alimentar. E para que nós consigamos entender sobre a cadeia alimentar, é preciso saber quais são os componentes de uma cadeia alimentar. Então, quais vão ser esses componentes? Nessa cadeia, conforme vocês podem observar na imagem, nós podemos observar as plantas, que são os produtores, o componente número 2,
que são os consumidores, e nessa cadeia alimentar nós podemos observar o consumidor primário, consumidor secundário e o consumidor terciário. Normalmente, o consumidor primário ele vai ser um herbívoro e o consumidor secundário normalmente vai ser um carnívoro. Porém, às vezes, eles podem ser um onívoro. Um onívoro significa que é um animal que vai se alimentar tanto de plantas quanto de carnes. E os próximos consumidores geralmente serão carnívoros. Todos esses animais eles vão ocupar o grupo de consumidores, seja ele consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Todos eles vão ocupar o mesmo grupo, sendo ele o grupo de consumidor. Lembre-se da diferença também dos animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Isso pode pegar muito vocês na hora de vocês realizarem uma prova. Lembrem-se que os animais herbívoros são animais que se alimentam exclusivamente de plantas, enquanto os carnívoros são animais que se alimentam exclusivamente de carne. Já os onívoros são animais que se alimentam de ambos os alimentos, sejam plantas, seja carne. E, por conseguinte, o próximo componente da cadeia alimentar serão os decompositores, que vão ser as bactérias e os fungos. Então, os fungos e as bactérias, eles são os maiores decompositores que temos nas cadeias alimentares. É importante que vocês não se esqueçam dessa ordem da cadeia alimentar, porque muitas questões podem confundir vocês na hora de vocês responderem. E o tempo a gente sabe que é precioso. A ordem certa sempre será, primeiramente, os produtores, sejam eles plantas, algas ou qualquer tipo de organismo que é capaz de ser fotossintetizantes. Em segundo, nós teremos os consumidores, independente de ser consumidor primário, secundário e assim por diante, todos vão ocupar o mesmo nível, que são de consumidor. E em terceiro, vão vir os decompositores. Então, como essa energia ela vai fluir nessa cadeia alimentar? O Sol, ele manda a energia para o produtor, certo? E a partir do produtor, ela vai para o consumidor primário. Me acompanhem aí na imagem de acordo com o que as setas vão indicando. O Sol, então, ele vai mandar essa energia para o produtor, e a partir do produtor ele vai para o consumidor primário, e assim sucessivamente até chegar nos decompositores, independente do tamanho da cadeia alimentar. Se atentem sempre no Enem e em outros vestibulares, no sentido em que as setas da cadeia alimentar elas estão indo, para que vocês não se percam. Pode ser que em muitas provas essas setas estejam de forma contrária, fazendo com que seja um peguinha para pegar vocês. E quem come na cadeia alimentar sempre está recebendo energia. Então, essa energia ela sempre será de forma unidirecional. Então, nós aprendemos o conceito do que é a cadeia alimentar, os componentes dessa cadeia e como a energia vai fluir nessa cadeia alimentar. Lembre-se sempre que quem está no topo da cadeia alimentar vai receber uma quantidade menor de energia, porque a energia maior ela vai se concentrar na base dessa cadeia alimentar. Os produtores, então, eles vão conseguir uma quantidade de energia maior, o consumidor primário já vai receber uma quantidade menor, e assim sucessivamente. Então, o último da cadeia alimentar, ele sempre vai receber um fluxo de energia menor. Então, se atentem muito para essa questão. Então, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida em relação à diferença de cadeia alimentar e teia alimentar, aqui nós temos na imagem 2 exemplos de teia alimentar. A cadeia alimentar ela foi mostrada nos outros slides, enquanto aqui nós temos 2 teias alimentares. Então, o que difere uma cadeia alimentar de uma teia alimentar? A teia, ela nada mais vai ser do que um conjunto de cadeias alimentares,
aonde uma estará se interagindo com a outra, independente do tamanho dessa teia alimentar. A teia alimentar, então, ela vai ser sempre um conjunto de cadeias alimentares que vai ter essa interação uma com a outra, que é o que vai formar essa teia alimentar. Na primeira imagem, por exemplo, nós podemos observar uma teia alimentar mais simples, com menos quantidade de cadeia alimentar. Enquanto na segunda imagem nós observamos uma teia alimentar mais complexa, que ocupa então várias cadeias alimentares constituindo essa teia alimentar. Beleza, pessoal? Iremos resolver então agora algumas questões que mostram, como exemplo, de como esse conteúdo é cobrado nos vestibulares e no Enem. Questão número 1, da UEG 2013, que diz o seguinte: as transformações, a distribuição e o aproveitamento de energia na natureza apresentam muitas peculiaridades. Dentre elas, destaca-se: letra A. A energia na forma de luz é convertida em energia química dos alimentos e perde-se na forma de calor, que não é reutilizado. Então, nessa questão, nós podemos observar então que na letra A ela está totalmente correta. Por quê? Porque o fluxo de energia nos ecossistemas, ele é unidirecional. Então, a matéria que circula dos produtores para os consumidores, ele volta ao ecossistema, ficando disponível para os produtores sob a forma inorgânica pela ação dos decompositores. Mas, para tirarmos a dúvida, caso vocês tenham tempo na hora de responder o vestibular ou o Enem, nós vamos continuar as afirmações para vermos os erros que tem nas próximas questões. Letra B. A fotossíntese transforma energia luminosa em energia física. Aí a gente já vê que a questão está errada, porque a energia ela é transformada em química para que as plantas consigam transformar essa energia e consigam sobreviver. Então, ela não é uma energia física, é uma energia química. Próxima alternativa, letra C. A quantidade de energia aumenta a cada transferência de um ser vivo para o outro. Então, aí também a gente já vê que a questão está errada, porque nós vimos que a quantidade, conforme ela vai passando de um animal para o outro, ela vai perdendo a sua quantidade de energia, ao invés de aumentar. Então, essa questão também está errada. Letra D. Nos ecossistemas, a energia tem fluxo unidirecional, até aí está ok, ou seja, é constantemente reciclada e reaproveitada. O que está errado? Mostra que ela é unidirecional, porém ela não tem como voltar atrás. Ela é uma frase contraditória que mostra pra gente que ao mesmo tempo que fala que é unidirecional, já tem como ser reciclada, sendo que na verdade não tem. Ela é uma energia que é apenas unidirecional, certo? Então a alternativa correta é a letra A. Questão 2, do Enem 2013. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade dos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são: letra A, aves, letra B, algas, letra C, peixes e letra D, insetos e, por último, caranguejos. Então, nós sabemos que as plantas, elas são a base para a produção de matéria orgânica. Então, aí a gente já descarta todos os consumidores, porque sabemos que para ser um produtor, precisa ser um ser vivo capaz de ser um fotossintetizante, que no caso aí são as algas. Então, a alternativa correta é a letra B,
que as algas vão ser os produtores nos ecossistemas aquáticos e responsáveis pela produção da matéria orgânica. Então, pessoal, com isso nós encerramos a nossa videoaula sobre energia no ecossistema. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e que tenham ajudado vocês a tirar as dúvidas e a melhorar nos estudos. Um grande abraço e até a próxima videoaula.